Irmãos, a paz do Senhor, eu quero desejar um bom domingo a todos. A lição de hoje é a lição de número 7, né? Cristo é nossa reconciliação com Deus. É a lição que vamos estudar aqui na classe Aliança. Meus irmãos, o texto áureo dessa lição, ele está em Efésios 2,14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Verdade prática do texto está dizendo assim, ó: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens, né? Olha só que bênção. O texto bíblico básico está em Efésios 2:14, 19, na qual vai embasar a nossa aula de hoje. Meus irmãos, a aula de hoje, ela trata de um contexto também que Paulo escreve entre gentios e judeus. Porém, eu não vou me ater somente a esse contexto, mas sim ao modo geral. Vamos tratar da salvação, da graça, da reconciliação de Deus para com os homens a nível de modo geral. Bom, bem verdade é que no texto de Gênesis nós vamos ver que quando Deus criou o homem, né, em Gênesis capítulo de número 1, verso 26 adiante, nós vamos ver que Deus criou o homem, fez o homem sua imagem e semelhança, e todas essas características que a gente já sabe. Porém, no capítulo 3, quando Eva é tentada e o homem cai lá no jardim, nós vemos que deu-se a nós a condição de pecadores, a condição de distintos da plenitude da glorificação daquilo que Deus tinha preparado para nós. E aí quando o homem cai, quando o homem peca diante de Deus, é necessário que ele faça uma reconciliação. É por isso que os textos vão dizer que ele é o Cordeiro Mudo desde a fundação do mundo. Porque o nosso Deus já sabia que o homem poderia sofrer uma queda, e então já estava preparado aí esse plano de reconciliação de Deus para com os homens. E bem verdade é, meus irmãos, que ele é o Cordeiro Mudo desde a fundação do mundo, ou seja, ele é o sacrifício vivo, vicário pelos nossos pecados, né? E Paulo, ele traz isso aos Efésios, ele traz essa importância do saber que a reconciliação nossa é feita em Cristo, é feita em Deus, é feita na cruz do Calvário. Meus irmãos, bem verdade é que quando o homem ele vem na queda lá do Éden, o Senhor já começa a preparar o plano de reconciliação. Nós vamos ver em Levítico e nos demais livros que tocam nesse assunto, que fala acerca do sacrifício sacerdotal e do trabalho sacerdotal. Nós vamos ver que o homem então, após a queda, ele começa a atingir a misericórdia dos seus pecados por sacrifícios de animais. Ele começa a atingir a misericórdia dos seus pecados através do sacrifício que ele tinha que oferecer a Deus. Então, o homem ia lá, pegava um animal, sacrificava, espargia o sangue dele na arca. Então fazia-se todo o processo de sacrifício dos seus pecados a Deus, né? O homem sacrificava os seus pecados para alcançar a misericórdia e o perdão de Deus, porque lá atrás, estando na misericórdia e na glória de Deus, na graça de Deus, o homem se entrega ao pecado e dar-se essa condição de pecador e necessidade de reconciliação com Deus. E aí nós vamos ver, meus irmãos, no Antigo Testamento, que esse método ele percorre por algumas etapas até a Era da Graça. Já na Era da Graça, o próprio Cristo é o sacrifício vivo, pleno, capaz de trazer o perdão e a misericórdia de Deus para os homens, sem que o homem precise ficar sacrificando animais, sem que o homem precise ficar sacrificando e espargindo sangue de animais todas as vezes que ele provocasse ou que ele cometesse um ato de pecado. Então nós vamos ver que Cristo se apresenta como esse sacrifício puro, vicário, santo, né?
em prol das nossas vidas. Olha só que interessante, meus irmãos. No capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só que interessante. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Ou seja, João está dizendo que a luz resplandece nas trevas, porém as trevas não reconhecem a luz, né? Não resplandecem sobre a luz. Meus irmãos, quando fala que ele é a luz dos homens, eu quero fazer uma parafrase aqui. Quando o homem está no pecado, quando o homem está distante de Deus, quando o homem está nas atrocidades que não agradam ao Senhor, ele está num caminho obscuro. E quando fala que no princípio ele era o verbo e o verbo era Deus, está dizendo que ele não estava materializado aqui. E depois, na era da graça, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Deus, no seu plano de reconciliação, se fez carne, se fez presente, andou na terra, entendeu as necessidades dos homens, para poder se entregar em sacrifício vivo, em prol dos meus, dos seus e dos nossos pecados, para que nós adquiríssemos de Deus, né, a reconciliação no nosso relacionamento com o Senhor. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, ele descreve ali que a nossa salvação, a nossa reconciliação, ela é vinda pela graça, ela é conquistada na cruz do Calvário. Ou seja, o Senhor se entregou. E quando ele se entregou, ele não fez acepção entre os gentios e nem entre os judeus. Ele não fez acepções entre a era da lei e a era da graça. Ele não fez acepções entre os maiores e os menores. Mas não, essa entrega, esse sacrifício vivo, nós podemos entender através da luz da Bíblia que ele é um sacrifício universal para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Aqueles que acreditam no seu amor, aqueles que acreditam na sua bondade, aqueles que acreditam na sua misericórdia, não venham perecer, mas venham ter a vida eterna. Então, quando Paulo descreve isso aos Éfesos, ele está dizendo que o amor e a graça de Deus é tão grande que ela destrói barreiras, destrói conflitos. Ah, porque são gentios, ah, são judeus, ah, são irmãos de tal denominação, são irmãos de tal isso, de tal aquilo. Não, a graça, ela é poderosa para alcançar a todos. E essa graça foi concebida, o rol de luta, de conquista dessa graça foi concebida através do personagem protagonista, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no cenário da cruz do Calvário. Ou seja, a salvação pela graça, o direito pela graça, ele se caracteriza pelo menos por três coisas. A primeira dela, o amor de Deus por nós, a imensidão do amor de Deus por nós. João capítulo 3, verso 16. Esse amor é tão grande, tão grande, tão grande, de tal maneira, né? Ele amou que entregou o seu filho. Então esse amor muito grande. Depois, a entrega voluntária de Deus, de Jesus na cruz do Calvário por nós. De Deus também porque entregou o seu filho. De Jesus na pessoa de filho se entregando por nós que não os conhecia. E depois o terceiro, a voluntariedade da aceitação desse amor. Meus irmãos, o amor de Deus e a salvação vindoura de Deus pela graça, ela só não alcança aquele que não quer a receber. Ela só não alcança aquele que não quer tomar posse dessa graça. Uma vez visto, conhecido esse amor, uma vez
ter tido uma experiência com esse amor, levantamos as nossas mãos, aceitamos esse amor, nos batizamos, confessamos nossos pecados publicamente, somos alcançados por esse amor. Em Marcos 16:15, ele fala repletamente sobre isso, abertamente, né? Olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e a condição é: aquele que crê e for batizado será salvo. Eu quero me ater aqui à palavra aquele que crer, ou seja, crendo nesse amor, acreditando na força desse amor, acreditando na voluntariedade desse amor, somos alcançados pela graça do Senhor. E Paulo explica isso porque em Éfeso tinha bastante essa questão de os gentios, os judeus, né? Tinha essa separação, meus irmãos. Então Paulo, quando ele retrata que esse amor, que essa graça, ela destrói a inimizade entre os homens, ou seja, uma vez que nós, como raça humana, compreendemos esse amor vindouro do Senhor para conosco, não tem bandeira verde, não tem bandeira amarela, não tem bandeira branca. Quando eu me refiro às bandeiras, eu digo posições que às vezes nós levantamos. Não, meus irmãos, essa graça nos alcança de forma poderosa, essa graça nos alcança de forma maravilhosa, essa graça nos alcança de forma plena na presença do Senhor. Então olha só que interessante, o Senhor nos amou sem que nós, meus irmãos, sem que nós o conhecêssemos, sem que nós tivéssemos um contato pleno com Ele fisicamente, mas sim, conhecemos o Senhor pelas suas escrituras, pelo seu poder, pela sua plenitude, pela sua glória, pela sua graça, e Ele ao menos, sem antes nos conhecer, Ele já se entregou por nós, Ele já doou a sua vida por nós, Ele já pagou o seu sangue por nós. Aí ele fala também, né, a revogação das leis e dos mandamentos, quando Cristo vem, né, se materializa entre nós e cumpre a lei sobre ele veio para cumprir a lei, não para revogar a lei. O Senhor não veio como um código penal debaixo do braço, não, aqui você tem que fazer assim, aqui você tem que fazer assado, não. Também não estamos abolindo a lei e nem a criticando, porém entendemos que as práticas de Jesus, elas foram poderosas para que a lei se cumprisse em Cristo, para que ele fosse o cumprimento da lei. Olha só que interessante, meus irmãos, a lei, ela foi cumprida no próprio Senhor, de maneira que quando Cristo liderava, Cristo andava sobre a terra, nós vemos que todo o cumprimento do seu ministério foi por exemplo, ou seja, todo o cumprimento do seu chamado aqui na terra, do seu ministério, daquilo que ele precisava fazer foi por exemplo. Jesus nunca liderou por força, por violência, por imposição, mas sim pelo exemplo que ele passava para nós, ou seja, a lei se cumprindo em Cristo. Então não era necessário ele revogar algo que ele já estava fazendo, que ele veio para cumprir. Entende? Então, esse conceito de que a lei se cumpre em Cristo traz aqui. E olha, o conceito bíblico da paz também, que eu quero destacar aqui, é que o nosso Senhor, ele é pacífico, ele é longânimo. Você nunca vai ver o Senhor querendo trazer ossos de guerra. Você nunca vai ver o Senhor querendo trazer ofícios de briga, de contenda, não. Muito pelo contrário, o Senhor sempre nos traz a paz. Aquele versículo bíblico nos revela muito bem isso, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando a Bíblia diz seguir a paz com todos, está dizendo que é importante que tenhamos paz e é importante que tenhamos a comunhão, no sentido de não ter contenda, no sentido de não ter confusão, no sentido de não ter conflito, porque o próprio Senhor não habita nesse tipo de coisa. Em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz o quê? Não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Então Cristo, ele nos traz a paz, ele nos traz o motivo para a nossa paz. Pelas suas pisaduras somos sarados, pela sua misericórdia somos alcançados. Então entendemos que o Senhor não vem para trazer conflito, o Senhor não vem para trazer guerras, o Senhor não vem para trazer nada do que é prejudicial ao homem, mas sim o Senhor vem para trazer aquilo que é de bom, aquilo que é de longânimo, aquilo que é de pacífico
para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós entendemos que o Senhor, Ele traz para nós um novo conceito de humanidade, um novo conceito de homens, um novo conceito de seres humanos, né? Olha, meus irmãos, o Senhor, a entrega de Cristo na cruz do Calvário não foi simplesmente por um ato meroso de eu vim para te dar vida, eu vim para você resplandecer, eu vim para isso, eu vim para aquilo. Não. A vinda do Senhor, a entrega dele na cruz do Calvário veio para fazer o homem ter vida, veio para fazer o homem novamente ser uma nova criatura, regenerado por Deus, transformado por Deus. A entrega de Cristo na cruz do Calvário não foi simplesmente um ato meramente histórico, ou um ato voluntariedade, de amor, de compaixão, não, mas veio para trazer mudança para o homem, veio para fazer o homem ter uma nova vida, veio para libertar o homem da escravidão do pecado, a escravidão dos vícios, a escravidão daquilo que não provém de Deus, veio para fazer com que o homem enxergue a essência da sua natureza e para ele entender aquilo que realmente o Senhor o criou, aquilo para que realmente o Senhor o formou. Então nós entendemos que o Senhor, ele traz esse conceito, ele traz essa essência da sua vinda, da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário, para nos dar esse novo conceito de vida, para nos reconciliar. Meus irmãos, uma das coisas que Deus mais deseja de nós é quando nós falhamos, nós reconhecermos o nosso erro e nos reconciliarmos diante de Deus. Todas as vias e formas em que Deus recorreu para o homem sempre foi buscando uma reconciliação. Deus usou a lei para o homem se reconciliar, Deus usou os profetas para o homem se reconciliar, Deus usou a Talmud, Torá e Midrashim para o homem se reconciliar, Deus usou o seu próprio Filho Jesus para o homem se reconciliar. Nos dias de hoje, Deus está usando a igreja para o homem se reconciliar, ou seja, Deus nunca quis ficar afastado do homem. Eu não estou dizendo de uma relação criador e criatura. Então o Criador nunca quis ficar afastado da criatura. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Deus nunca quis ficar longe do homem, nunca quis ficar longe de nós, de mim, de você. Não, Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus quer ter um envolvimento conosco, Deus quer ter uma ação soberana do seu Espírito para conosco, para que nós possamos fazer conforme a sua perfeita e boa vontade e nunca perdermos a comunhão com o Senhor. Então quero te convidar para nesta manhã de EBD, você aí na sua casa, você que se encontra triste, você que se encontra abatido, sem forças, você fazer um reconciliamento, uma reconciliação com o Senhor. Eleve a Deus o seu pensamento agora em oração e diga: Senhor, reconcilie comigo. Eu tenho ficado afastado, eu tenho ficado distante, eu tenho ficado longe da tua presença, mas reconcilie comigo. Senhor, volte a ter relacionamento comigo pleno, para que eu ouça a sua voz, ande sobre o teu caminho e reconheça que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, jovens, e logo nós estaremos juntos presencialmente, em aulas não curtas, mas longas, meditando sobre a palavra do Senhor. Deus abençoe e fiquem com Deus. Dúvidas, estaremos no grupo.